Deus, nós queremos, diante da Tua presença, Senhor, na qual não merecemos estar, Senhor, mas temos certeza que estamos, Senhor. Queremos pedir perdão, meu Pai. Senhor, nos perdoe porque ainda ao acordar, Senhor, o Senhor em nossas vidas, Senhor, ainda não é o nosso primeiro pensamento, meu Pai. Não é o nosso primeiro desejo em nosso coração, meu Pai. Nos perdoe porque perdemos tanto tempo, meu Pai, buscando coisas vãs, Senhor, que não vão nos levar a nada, Senhor. Quando o Senhor está tão perto de nós, Senhor, com a mão estendida, Senhor, a todo momento. Senhor, nos perdoe, meu Pai, por tanta negligência, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos o cristão que o Senhor merece que nós venhamos a ser, meu Pai. Nos dê força, Senhor, que o Espírito Santo venha estar em nossas vidas, meu Pai, nos fortalecendo para que isso venha acontecer, meu Deus. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor trouxe neste lugar, meu Pai. Bem sabemos, meu Deus, que não vai faltar ninguém, Senhor, porque a Sua soberania também estará aí, meu Pai. As pessoas que o Senhor separou neste mundo tão grande, Senhor, para ouvir o Teu Evangelho, Senhor, a Tua palavra genuína, meu Pai, a qual muitas vezes nos pressiona, Senhor, de uma forma que nos deixa mastigados, Senhor, mas que é tão gostosa, meu Pai, ao saber que é a Tua mão, Senhor, que tem nos pressionado, que tem nos mastigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este lugar, Senhor, por as pessoas que o Senhor tem movido, Senhor, com a Tua própria mão, para nos estar nos ajudando, Senhor, em especial a mim, Senhor, que estou aqui neste lugar, meu Pai. Tu sabes, e o Senhor sabe, eu sei o quanto eu tenho passado, Senhor, para estar aqui, mas eu tenho sido muito grato, Senhor, porque tenho recebido coisas que não mereço, meu Pai. O Senhor tem me tratado de uma forma excelente, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada um, obrigado por esse culto que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmão? Graças a Deus. Hoje eu queria falar com vocês no livro de Romanos e em outras passagens. O título da nossa mensagem de hoje: Um caminho sobre modo excelente. Todos vocês conhecem, eu creio, o local que essa passagem está, 1 Coríntios 13, mas eu creio que, infelizmente, a maioria de nós nunca chegou a uma compreensão correta do que o apóstolo Paulo está falando acerca do amor em 1 Coríntios 13. E é por isso que nós vamos iniciar a nossa exposição aqui, o título, mais uma vez, Um caminho sobremodo excelente, em Romanos capítulo 8, versículo 31. Na minha Bíblia, eu não sei qual é o subtítulo que tem na sua Bíblia, isso vai da organização de cada uma, mas eu creio que deve ser parecida. O título da minha Bíblia diz: As provas e a certeza do amor de Deus. Por que isso é tão importante, irmãos? Como o irmão Adams orou, e não poderia ser diferente, pois o Espírito é um só. Ele não sabia qual o tema que eu trataria na noite de hoje, mas eu quero falar com os irmãos, mais uma vez, impulsionar os irmãos a uma mudança de vida. Eu tenho, cada vez que eu observo o movimento evangélico, eu fico envergonhado. O movimento evangélico, principalmente no nosso país, ele envergonha todo aquele que ama o Senhor Jesus. Pois o movimento evangélico nada tem de evangélico e nada tem de cruz e de Cristo. A Bíblia se tornou apenas um trampolim para as pessoas atingirem os seus próprios interesses. Esse é o movimento evangélico moderno. Assim aconteceu, irmãos, há milhares de anos atrás, há 1000 e alguns anos atrás, quando Agostinho era pregador. Pouco depois dele veio um homem chamado, se eu não me engano, Constantino, ou antes dele, pode a memória agora, e ele, percebendo que os cristãos eram um número muito grande
ele então torna um golpe, uma espécie de golpe, ele torna o cristianismo de uma religião perseguida em uma religião aceita no Império Romano, a ponto de ser a religião oficial do Império Romano. E aí ele convida Satanás para dentro da igreja, e a gente vê isso, vê os frutos disso até hoje. A igreja evangélica tem aceitado isso. No nosso país, eu não sei se vocês têm assistido, mas no nosso país isso tem acontecido de maneira muito explícita. Um pouco antes da última eleição, os líderes evangélicos todos se reuniram, independentemente de acreditarem em coisas completamente diferentes, e se uniram para que o atual presidente fosse eleito. Esse atual presidente da República, ele se elegeu com um voto maciço, dos evangélicos, que hoje chegam em torno de 40% de brasileiros. Nós temos nos cargos mais altos do poder, né, do nosso país, pessoas que se dizem evangélicos, e em breve, talvez, muito em breve, já foi até indicado pelo presidente da República, um ministro do STF evangélico. Não só evangélico, mas pastor de uma igreja presbiteriana. Então, quando a gente vê coisas como essa, quando a gente ouve as pregações que o irmão José fez ontem, por exemplo, a gente fica alarmado, porque a gente está percebendo que os dias da ascensão do anticristo estão muito próximos. Só não enxerga isso quem não quer ver. Todos nós sabemos que Cristo irá voltar e nós ansiamos por isso. Mas se você é um leitor da Bíblia, eu espero que você seja, você sabe que Cristo não vai vir sem antes aparecer o anticristo, o filho da desolação, o filho da iniquidade, aquele que odeia o Senhor Jesus e tudo aquilo que glorifica Ele. E o espírito do anticristo já está no mundo desde a época do apóstolo João. E o espírito do anticristo já está dentro da igreja evangélica. Basta que você ouça os sermões que são ministrados do púlpito. E hoje eu quero que você pense nisso. Você ama Jesus? Porque um caminho sobremodo excelente fala de amor. Mas eu só posso amar a qualquer outra pessoa se eu amo a Cristo em primeiro lugar. Se eu não amo a Cristo em primeiro lugar, eu nem sei o que é amor e muito menos posso amar, se eu nem sei o que é. Então, quando Paulo está dizendo para a gente o que é amor, Paulo está dizendo o amor que Cristo sentiu por nós e o que nós devemos sentir por Ele. Isso é um caminho sobremodo excelente. Não é algo solto, desconexo, que Paulo fala entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de Coríntios, que ele está falando de igreja e de um posicionamento correto na igreja, e de repente surge o capítulo 13 como se fosse algo solto na Bíblia, e parece que as pessoas ficam meio que românticas, a ponto de um roqueiro ateu, um homem altamente diabólico que morreu alguns anos atrás e que suas músicas ainda são famosas até hoje, chamado Renato Russo, se eu não me engano, escreveu uma canção e ele usou esses versículos da Bíblia em uma das suas canções mais famosas. Será que ele entendia o que era o amor de Cristo? É por isso, irmãos, que a gente tem batido nessa tecla que a maior parte das pessoas que falam que nós devemos amar, essas pessoas nem sabem o que é o amor. E o que o verdadeiro amor nos move a fazer. E é por isso que eu gostaria que a gente entendesse. Todo amor verdadeiro é um reflexo do amor que Deus sente por nós. Deus é verdade. Bem como toda verdade só pode ser vinda dele. Então aqui no no capítulo 8, do versículo 31 de Romanos, olha o que nós vamos ler. Eu planejei, e se for a vontade de Deus, nós iremos passear por outras passagens da Bíblia.
Mas olha o que Paulo diz aqui na conclusão de um capítulo que ele fala de um assunto tão odiado hoje em dia, e muitas vezes aqueles que defendem ele não o praticam, que é a doutrina da eleição. A Bíblia, toda vez que diz que a gente foi eleito antes da fundação do mundo, a Bíblia não diz que a gente foi eleito para fazer o que a gente quer. Nós fomos eleitos para ser aquilo que Deus nos elegeu para ser. Deus não nos elegeu e depois nos soltou. Não. Ele nos elegeu para algo que Ele já tinha destinado para nós. Então aqui, como que a conclusão desse pensamento tão solene, Paulo diz, o que diremos? Olha que coisa, ele está fazendo uma pergunta retórica. A ideia aqui é uma espécie de exclamação da conclusão do pensamento de tudo que foi dito até agora aqui em Romanos. Onde Paulo fala da queda, Paulo fala da criação, Paulo fala inclusive da rejeição de Deus por alguns e da rejeição que o próprio Deus tem por muitos. E ele diz, o que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós quem, irmãos? E é isso que eu quero que você entenda. Deus é por quem? Deus é por aquele pastor milionário que está andando no seu jatinho? Deus é por aqueles que usam o evangelho dele para atingir os seus próprios objetivos? Deus é por aqueles que estudam bastante a palavra de Deus para escreverem livros e adquirirem diplomas para ganharem dinheiro com a causa evangélica? Deus é por esses? Não, Paulo não está falando dessas pessoas. Muito pelo contrário, Paulo está excluindo elas. Paulo está apresentando aqui aquilo que ele já havia falado em Coríntios e em tantas outras passagens, como é o caso de Filipenses 1, Deus nos concedeu não somente a graça de crer, mas a graça de padecer, de sofrer por amor a Ele. Então, o que diremos à vista destas coisas? Que coisas? O que escandalizava o mundo? Como Deus diz que me ama, como Deus diz que ama a A, B e C, e A, B e C estão sofrendo tanto. E a vida dessas pessoas é marcada por uma constante opressão, perseguição, tribulação. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? E aí ele faz essa pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo não fala disso como um triunfalista da teologia da prosperidade atual, que já teve tantos outros nomes no passado. Mas Paulo está falando isso no sentido de que, apesar de termos a vida mais difícil que esse mundo já viu, isso é prova do amor de Deus e não da rejeição. Porque Deus corrige a quem ama. É aquele que Ele ama que Ele mostra a porta estreita. Porque muitos vão procurá-la e nem vão achar. Uma pessoa pode passar a vida inteira sem nunca ouvir um sermão cristocêntrico. Passar a vida inteira dentro de uma igreja evangélica do engano e morrer no engano e acordar no inferno. Então Deus é por aqueles que Ele faz com que entrem pela porta estreita e depois da porta estreita tem um caminho apertado. Oh Deus, mas a porta já é estreita, Deus. Eu já deixei as coisas do lado de fora. Agora me dá um caminho aprazível. Não. Sem santificação, ninguém jamais verá a Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aqui há uma verdade que está inserida nesse versículo. Uma verdade que o próprio Satanás e todos os seus demônios temem. E se Deus é contra nós, quem será por nós? É isso que o capítulo 8 de Marcos nos diz. O que adianta conquistar o mundo inteiro? Adianta o quê? O que vai adiantar para aquele homem que
colheu muito mais do que imaginava que ia colher e disse: eu tenho que aumentar o meu celeiro. O que vai adiantar toda aquela colheita para aquele homem? Então ele está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E qual é o pano de fundo? Quem é que está falando isso? Quem está falando isso é um dos homens que mais sofreu nessa terra. Quando a gente lê 2 de Coríntios, no capítulo 11, uma parte dos sofrimentos de Paulo, e eu só quero te dizer para que você entenda um pouco, que 2 de Coríntios foi escrito quando Paulo estava a cerca da metade do seu ministério. Você imagina isso? Então você pega aquele relato de Paulo, do que ele passou, e você diz: meu Deus, ele deve ter passado o dobro disso, de açoites, o dobro de prisões, o dobro de sofrimentos. Porque quando ele escreve 2 de Coríntios, ele está só na metade do seu ministério. Ele nem tinha sido começado, ele nem tinha começado a ser perseguido pelos romanos. Ele ainda estava sendo perseguido pelos religiosos, judeus e judaizantes. Então ele diz aqui, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho. Vem cá, alguém tem dúvida de que Deus Pai ama Deus Filho? Alguém tem dúvida disso? Será que o Pai não ama o Filho? Será que as pessoas da Trindade, elas não se amam? Mas como foi que o Pai tratou o Filho que tanto ama? Você sabe, e essa cruz está aqui para nos relembrar. Aquele que não poupou o seu próprio Filho. Ele não poupou. E por que você acha que ele vai poupar você? Por que você acha que ele vai poupar a mim? Dos sofrimentos que nos farão bem. Ou dos sofrimentos que farão bem ao próximo. Porque você acha que quando você sofre da maneira correta, é só você que é abençoado? Não, muitos são. Quantas vezes nós já falamos desse púlpito aqui, da vida de Jim Elliot? Mas você queria ser atravessado por uma lança agora? Você queria passar meses no meio da selva, com um monte de mosquito, animais silvestres, longe de toda a civilização, para evangelizar índios extremamente perigosos? Você queria isso? Você não está querendo nem vir para o culto. Você não está querendo nem contribuir. Nós temos um evangelho medíocre, uma vida cristã medíocre, uma vida cristã muito abaixo da média. E a culpa é do púlpito. A culpa é de pastores que fazem com que os porcos se sintam confortáveis na igreja. A igreja não é chiqueiro. Então ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós. Nós quem? Nós, os falsos crentes? Nós, Demas? Nós, Judas Iscariotes? Nós, Saul? Nós, Ananias e Safira? É isso que Paulo está falando aqui? Nós, Alexandre o Latueiro? Fígelo e Hermógenes? São essas pessoas? Não, Paulo está falando nós. Nós que não temos a nossa vida como preciosa, mas abraçamos a vida de Cristo crucificado. E que podemos dizer, na certeza de que estamos diante de Deus, que Cristo vive em nós e que não vivemos mais para a nossa satisfação. Essas pessoas que são nós aqui. Aí você tem que se perguntar se você está incluído ou excluído aqui. Ninguém melhor do que você para responder isso. Por todos nós, verdadeiros cristãos, tão raros, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É o que a gente vai ver desde a época de Elias. Tinha tanta gente morrendo de fome. O próprio Jesus fala sobre isso. A seca. Na época do profeta Elias, as pessoas morriam de fome. Ainda mais uma seca que durou mais de 3 anos. Para um grupo de pessoas que viviam basicamente da agricultura e da pecuária. Mas o profeta Elias foi alimentado. Aonde? Na casa de uma viúva.
Mas uma viúva, ela não tem fonte de renda. Mas não precisa, Deus multiplicou o azeite e a farinha. E antes disso, ele alimentou o profeta com pão e carne. E quem vinha trazer? Corvos. E quem foi que adestrou esses corvos? Porque hoje em dia, meu filho, para você ensinar um cachorro a dar patinha, é um trabalho. Imagine um corvo pegar pão em um determinado lugar, carne em outro, e trazer para o profeta Elias. Quem ensinou um negócio desse? É isso que Paulo está dizendo. Nós temos um Deus provedor, mas um Deus que provém para aqueles que são suas ovelhas. Perceba, quando Davi abre o seu coração e diz, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, o Senhor é o pastor de todo mundo? Não, o Senhor é o meu. Quem é o seu? Quem é o seu pastor? É o camarada da televisão? Quem é o seu pastor? A maioria dos evangélicos hoje, e eu tenho tristeza de ver que alguns, ainda aqui hoje, quem são os seus pastores? Eles mesmos. Quantos de nós corremos o risco de apacentarmos a nós mesmos? Não, eu vou fazer o que eu quero. Não, mas é o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou, quando for conveniente para mim, eu faço. Você acha que ele não está vendo isso? Por isso Paulo diz, olha, o exemplo é Cristo. Ele entregou o Cristo por todos nós, que somos cristãos, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Olha o que Paulo está dizendo para a gente aqui, irmãos. Todas as coisas só têm sabor se vier com Cristo. Feijão é gostoso, não é? Amém? Vocês já comeram feijão sem sal? Será que é gostoso? Arroz é gostoso. E arroz sem sal? Olha um ingrediente que muitas vezes a gente não valoriza, mas é o que realça o sabor de todos os alimentos. O sal. Será que é por acaso que Jesus disse que nós somos o sal da terra? Ele estava falando que nós somos a luz do mundo. Por que Jesus usa esse tipo de adjetivação? Porque ele está dizendo que a igreja é Ele aqui na terra. É a continuidade da presença dEle. Em Efésios, Paulo é mais direto e diz, aquele que subiu é o mesmo que desceu e enviou dons aos homens, para que os homens continuassem a obra que ele iniciou. Mas aí a minha pergunta é, cadê esses homens? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você tem a sua consciência em paz? Eu acho maravilhoso isso. Porque se uma coisa que um servo de Deus vai ser, é difamado. Mas é maravilhoso, porque toda vez que a gente é difamado, a gente tem que orar. Isso já nos abençoa. E eu fui muito abençoado com a vida de John Bunyan, com seus escritos. E um dos seus escritos que me abençoaram, uma frase dele, que tem no meio de um livro dele, que diz, olha, se Deus está satisfeito comigo, não importa que me reprova. Não importa. Agora, se Deus está insatisfeito comigo, não me importa também os aplausos. Não me importa quem me aprova. O importante, irmãos, é Cristo. É Cristo estar satisfeito. É por isso que Paulo diz, Ele nos dará juntamente com Cristo. O irmão José leu recentemente aqui, eu não me lembro, minha cabeça, ela nunca foi muito boa e nesses últimos tempos não tem sido nem o que era, mas não sei se foi nessa última terça ou se foi na penúltima, o irmão José falou da experiência de Moisés com Deus, pedindo que Deus mostrasse a sua glória. Foi nessa terça ou foi na passada? Ele também não lembra, mas ele falou. E está lá em Êxodo 33. O Senhor diz, Moisés, pode pedir o que você quiser. Antes disso, Deus havia feito uma proposta a Moisés.
Ele havia dito: ó Moisés, eu não estou feliz com esse povo. Esse povo não quer nada comigo, Moisés. Eles estão aqui, mas o coração deles ainda está lá no Egito. Então, como eu prometi que vocês vão para a terra, eu vou mandar um anjo e ele vai dar aquilo que eu prometi. Mas eu mesmo não irei com vocês. Moisés disse: daqui a gente não sai. Mas como assim? Eu vou dar tudo que vocês querem. Não, sem o Senhor. Olha o que Paulo está falando aqui. Eu quero uma esposa sem Jesus. Por isso que quando uma pessoa diz que está namorando alguém que não é cristão, ou que está pensando em se relacionar com alguém que não é cristão, eu nem me pergunto. Essa pessoa não é crente. Como você pode querer algo sem Cristo? Como você pode querer dinheiro sem Cristo? Como você pode querer um emprego sem Cristo? Uma boa casa sem Cristo? Uma vestimenta que lhe seja agradável sem Cristo? Como você pode desejar essas coisas? É como um feijão, é como uma carne sem sal. Então ele diz aqui, ó, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Por quê? Porque os eleitos de Deus, eles têm Cristo. É como aparece no próprio Evangelho. O Senhor Jesus estava com os seus apóstolos em Jerusalém, e ele havia pregado, e a sua pregação havia ofendido os líderes religiosos que mandaram o chefe da guarda e prender Jesus e levar ele preso, manietado até o sinédrio. E quando o chefe da guarda bateu na porta, quem foi que atendeu? O natural seria o quê? Um dos apóstolos. Jesus é o mestre não atende porta. Mas nessa hora, quem foi que atendeu? Jesus. Isso é para mostrar. Quando o inimigo bater na porta do nosso coração, oferecendo para a gente manjares do diabo, quem tem que atender é Jesus. Glória a Deus. Mas se você não tem Jesus, vai ficar claro nesses momentos. Então ele mostra aqui, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus têm a sua consciência no Senhor. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 2, aquele que tem a mente de Cristo, ele não é julgado por ninguém, mas ele está apto a julgar, a discernir todas as coisas. Todas as coisas. Por quê? Porque a cabeça dele é a Bíblia. E ele diz, assim diz o Senhor, como está escrito. Versículo ainda de número 33, é Deus que o justifica. Olha que coisa linda. É Deus que o justifica. João Batista havia morrido. E muitos agora estavam questionando, será que João era mesmo esse profeta? Afinal, ele apareceu, realmente, ele pregou com poder, com autoridade, tudo que ele pregou era verdadeiro, mas Herodes mandou prender ele e matou. Será que ele era mesmo esse profeta mesmo? Alguns chegaram a cogitar que João fosse o próprio Messias. Mas bastou que João fosse morto para começarem a falar mal dele. Ih, rapaz, eu acho que João não é esse negócio todo não. Morreu, preso. Se Deus fosse na vida dele, mandava uma libertação assim poderosa. Quem foi que defendeu João Batista? Deus. Deus Filho. Vocês estão falando mal de quem? De João? Eu vou só dizer uma coisa para vocês. Sabe, o que Jesus fala é algo assim impactante. É algo que para um judeu é escandaloso. E para um cristão hoje deveria ser algo altamente impactante. Ele diz, o maior homem nascido de uma mulher, o maior homem que nasceu de um nascimento natural, porque ele está se excluindo, porque ele é Deus. Ele é aquele que o próprio João havia dito, eu não sou digno de me prostrar e desatar as sandálias. Aí Jesus está dizendo, fora eu, o maior homem que pisou nessa terra aqui, foi João Batista. E o pessoal na casa, e Salomão? E Davi? E Sansão? E o próprio Moisés, que nos trouxe a lei? E Enoque, que andou com Deus? E Deus o tomou para si? E Noé? João é maior.
E aí você diz o quê? Me diga aí. Você vai dizer que Jesus é mentiroso? Porque foi ele que falou. Então a gente observa, versículo 34, quem os condenará? Por que Paulo está dizendo essas palavras? Porque muitas vezes os cristãos são condenados, são presos, são condenados e são martirizados. Ainda hoje, em pleno século XXI, com a Organização das Nações Unidas, que não serve para nada, a não ser para defender o interesse dos poderosos. Nós vemos cristãos sendo perseguidos e morrendo. E muitas vezes eu e você nem sabemos, porque não sai no noticiário. Se um homossexual for assassinado, sai no noticiário. Mas se um cristão for morto, não sai no noticiário. Então ele diz aqui, olhe como está, versículo 34. Quem os condenará é Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também, olha o que ele diz, o que Cristo está fazendo agora por mim e por você, se somos cristãos, intercedendo. Você acredita nisso? Que nesse dia de hoje, dia 23 de julho de 2021, Cristo está intercedendo por nós. Sabe qual é o motivo de você e eu não apostatarmos? Porque Cristo está intercedendo por nós, como intercedeu por Pedro. Olha, Pedro, Satanás pediu a tua alma para se andar, mas eu roguei por você, Pedro, para que você não desfaleça, para que você não abandone a congregação, como se tornou o costume habitual de alguns. Cristo está intercedendo por nós. Paulo fala isso. Uma verdade de 2000 anos que vale hoje. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha o que eu falei a vocês. Como 1 Coríntios 13 está tão próximo, tão intimamente ligado a Romanos 8. E às vezes a gente nem percebe. Aqui Paulo está falando de amor. Verdadeiro amor, como ele estava falando em 1 Coríntios 13, o verdadeiro amor que a gente não conhece de maneira natural. Só podemos conhecer o verdadeiro amor de maneira experimental, se somos regenerados. Porque o verdadeiro amor, irmãos, não se conhece com o intelecto e não se fala com a boca, se vive com a vida. É isso que Paulo ensina em 1 Coríntios 13. Versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Sabe por que você não retrocede ou não retrocederá? Porque você sabe que Cristo te ama. Cristo te ama mais do que o seu pai, mais do que sua mãe, mais do que qualquer outra pessoa na sua vida. Hoje eu estava falando com minhas filhas e eu perguntei para elas, quem é o melhor pai do mundo? Aí elas querem me agradar. É o Senhor, papai. Eu falei, errado! É Deus. É claro que é Ele. Quem é o segundo melhor pai do mundo? Aí sou eu. Mas a gente tem que ter essa noção. Olha que coisa linda, irmãos. O apóstolo João, ele teve uma vida tão longa. E aí você diz assim, ó, tá vendo? O apóstolo João viveu muito. Ele viveu muito, aí deu para ele sofrer muito. Ou você acha que a vida de João foi fácil? Você acha que a vida de um cristão verdadeiro pode ser fácil? Como você acha que viveu um idoso dentro de uma prisão? Será que foi fácil? Quem nos separará do amor de Cristo? Mas olha que coisa linda. Quando o apóstolo João escreve o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Espírito Santo, o direcionou a escrever, nós conhecemos como o Evangelho de João. Ele vai falar de si mesmo como o discípulo amado. Jesus não amava Pedro? Será que Jesus não amava Mateus? Jesus não amava André, não amava Tiago? Jesus amava.
Mas a questão é, João se permitia ser amado. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Poucas coisas na vida cristã são mais saborosas do que o abraço de um irmão em Cristo. Quem não tem isso não sabe o que está perdendo. Por que você acha que tantas vezes na Bíblia nós temos saúdem-se mutuamente, saudação fraterna? Quando você olha em um mundo que o ódio impera e você vê alguém que te ama como você ama, porque vocês dois têm um amor de Cristo. Isso é raro, mas existia e existe. Aonde? Na igreja. E mesmo na igreja, não são todos que têm esse amor. Infelizmente. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar desse amor, irmãos? E eu gostaria de fazer uma parada aqui, antes da gente concluir aqui, e convidar vocês a abrirem comigo no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, esse capítulo é bastante conhecido, capítulo 11. Eu não vou ler o capítulo todo, porque é muito extenso. E se eu começar a ler esse capítulo, provavelmente só vou acabar amanhã de manhã, porque eu sou apaixonado por ele. Mas eu vou fazer a leitura de algumas passagens aqui. Eu vou começar pelo fim. Aqui, abra comigo no versículo 23 do capítulo 11. Já do meio para o fim, quer dizer, pela fé. Olha, irmãos, a fé e o amor, elas sempre estão juntos. É impossível você ter uma fé verdadeira em Cristo Jesus se você não o ama. Assim como é impossível amar Cristo Jesus verdadeiramente se você não acredita nele. Mas hoje em dia parece que a gente separa tudo. Hoje em dia parece que a vida da gente é igual Lego. Se você não sabe o que é Lego, meu filho, eu tive que aprender porque meu filho era apaixonado quando era pequeno. Graças a Deus ele tinha uns parentes ricos que davam, porque eu não tinha condição de comprar. Mas Lego é um negócio, meu filho, que você junta as pecinhas e você faz o que você quiser. Uns quadradinhos assim, você faz uma casa se você quiser, você faz um cachorro, você faz um prédio, você faz um carro. Parece que é assim a vida cristã de muitos hoje. Ah não, eu vou pegar um pouco de fé e eu vou pegar um pouco de ódio. Oh, e pode? Não pode juntar essas duas peças não. Ah, mas no meu Lego pode, a brincadeira é minha. Eu vou pegar um pouco de individualismo, eu vou pegar um pouco de egoísmo e eu vou pegar um pouquinho também de alegria. E pode? Mas a verdadeira alegria não é consequência do amor, da fé, como está no fruto do Espírito. Amor, fé, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Então aqui, irmãos, olha que coisa, pela fé, você diz que tem fé, eu quero ver. Eu quero ver, irmão. Pela fé, Moisés, apenas nascido, todos vocês sabem dessa história, até as crianças já foram ensinadas. Tem alguém aqui que não sabe da história de Moisés? Crianças. Alguma criança aqui que não aprendeu a história de Moisés? Todos nós sabemos. Ah, Moisés não é aquele que botaram no cestinho? Por que a mãe botou no cestinho? Porque havia um decreto do faraó que todo menino dos hebreus deveria ser morto, porque os hebreus estavam se multiplicando e estavam se tornando muito numerosos e os egípcios ficaram com medo de perderem o poder que exerciam sobre os hebreus, porque eles estavam se multiplicando. Pela fé, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, os pais de Moisés.
colocaram a sua vida em risco e mantiveram ele escondido por 3 meses. Imagine que desespero, irmãos, porque vocês que já tiveram filhos sabem, e quem não teve também sabe, que o que mais um bebê faz é o quê? Chorar. Você sabe que a tradição judaica conta acerca desse fato? Os historiadores judeus contam que a estratégia dos soldados de Faraó, sabe o que era? Pegar uma criança e beliscar. E sair com essa criança chorando pela rua. Por quê? Você já viu quando uma criança chora? O que acontece com outro bebê que ouve um bebê chorando? Ele faz o quê? Dá risada? É por isso que quem tem filhos gêmeos é um desespero. Você faz aqui, meu filho, botou um para dormir, o outro acordou. E agora? Pode ter certeza que esse vai acordar também. E eles faziam isso. Olha o desespero de manter Moisés 3 meses dentro de casa, com os soldados de Faraó o tempo todo, atrás de um filho homem para matar. Até que teve um momento que não deu mais, mas ele disse, para os soldados de Faraó, eu não dou. Esses dias eu acho que foi até a irmã Márcia que colocou no grupo uma passagem muito linda da história, que Davi diz, olha, Deus diz, Davi, você quer cair na mão de quem? Dos homens? Você quer cair na mão dos inimigos? Você quer cair na mão de... ou na minha mão? Ele disse, na sua. Mas varão, Deus é mais poderoso, varão. Só na mão de homem ainda está de igual para igual. Mas Davi disse, não, Deus é misericordioso, os homens não são. E não foi assim que aconteceu? Quando o anjo estava com a espada que ia acabar com tudo, Deus teve o quê? Misericórdia. Davi sabia desse atributo de Deus. Você sabe? Então ele, durante 3 meses, ele foi ocultado, porque viram que a criança era formosa. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode se sentir até ofendido, não tem problema, mas eu estou falando que eu já tive 3 filhos. E eu tive presente no nascimento dos meus 3 filhos, e eu segurei, eu fui a primeira pessoa a segurar os meus 3 filhos. E toda criança nasce com cara de joelho. E todo inchado, os olhos assim, ó. Os olhos abriam a luta. Hoje em dia até abre mais cedo. Alguns com os cabelinhos, outros sem cabelo, não tem sobrancelha, não tem nada, meu filho. Mas para você, meu filho, que é pai, é a coisa mais linda do mundo. Ela não é? É meu joelhinho, deixe. Aí vem aqueles, pô, parece um pai, parece a mãe. Parece o quê, rapaz? É tudo igual. É tudo tão igual que a minha esposa, quando Letícia ia nascer, disse, oi, não sai de perto dela não. Para não trocarem, olha o desespero. Por que você acha que troca na maternidade? Porque é tudo igual. Aí eu olhei quando saiu da barriga e disse, olha, aqui não vai trocar não. Já vi as pintinhas, o que tinha, né? Porque foi diferente. E fiquei do lado, parecia um soldado. Negócio quente, porque os bebês nascem com frio, né? E aí o lugar que eles ficam é bem quente, não tem, o ar-condicionado é desligado lá, tem que ser quente mesmo, e eles ficam com o negócio assim para esquentar. E eu do lado, suando igual um cuscuz. E aí passava as enfermeiras assim dando risada, que filmava para ele, né? E a gente observa aqui, ele era bonito. Mas você acha que amor de pai para filho, amor de mãe para filho é normal? Na nossa geração, não. Na nossa geração, irmãos, a quantidade de abortos é enorme. O aborto é um assassinato. Pastor, o senhor não é contra o aborto? Não, eu sou contra o assassinato. O aborto é um assassinato. Eu acho uma atitude totalmente discrepante quando vem determinados pastores, principalmente presbiterianos, congregacionais, né? Nem sei essas denominações, né? E eles dizem assim, não, nós somos contra o aborto, mas a gente é a favor da pena de morte. Mas como pode isso? Não, é porque no aborto aqui a criança não tem culpa nenhuma, e aí vai lá a pessoa e mata. Sim, e depois? Quer dizer que quando nasce, quando sai da barriga, ele pode matar agora? Sai da barriga, morre. Você vê que as pessoas dentro da igreja, elas não param para pensar. E elas não param para ouvir.
Aí vinha esse mesmo pastor dessa denominação que diz, nós somos contra o aborto. Aí depois, mais lá embaixo, mas a favor da pena de morte. Oh, mas não é assassinato? E Deus não disse, não matarás? Essa é a igreja evangélica de hoje, irmão. Aonde o pastor mais famoso, que é o Silas Malafaia, diz que tem segurança que atira e atira para matar. E o pastor mais famoso da igreja presbiteriana do Brasil, o pastor Augusto Nicodemos, que já foi até reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo, ele disse, não, se entrar em minha casa eu atiro, e não atiro numa perna não, atiro para matar. Pastores que são de denominações totalmente opostas. O Silas Malafaia é arminiano e pentecostal, o Augusto Nicodemos é reformado e calvinista, e aí você diz assim, e eles não acreditam na mesma coisa, mas na hora de matar, mata. Por quê? Porque nenhum dos dois tem o Espírito Santo. Pastor, mas você está falando um negócio sério, vai criar confusão. E por que você acha que eu estou numa igrejinha tão pequenininha quanto essa, 10 anos pregando? Porque eu falo coisas como essa. E vou continuar falando, porque são verdades. Por que você acha que João Batista foi degolado? Era para ele tão tranquilo dizer, varão, nesse assunto de Herodes, eu não quero me meter. Eu fui chamado aqui para pregar sobre a vinda do Messias. Ele está vindo, varão. Mas a gente quer saber, e aí? Herodes está dizendo que você é o cara, que você prega bem, Herodes até vem ouvir seus sermões, mas ele está aí casado com a mulher dele, e você diz o que disso, João? Eu não digo nada, eu vim aqui para pregar a volta de Cristo. São os pastores de hoje, os pastores vaselina. As pessoas estão na igreja que eles pastoreiam, vivendo em pecado, mas não falam nada. Vai nos desagradar o público. É por isso que se falar nome do público, absurdo! Absurdo? Oh, meu Deus. O que foi que aconteceu com a verdade? Ela agora vai ser escondida? Porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Pais corajosos. Olha que coisa. Eles não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Não, a gente não vai dar nosso filho para matar, não. Se Deus quiser levar nosso filho, ele leva. Mas a gente não vai entregar na mão de Faraó. E aí eu vejo pais e mães entregando os seus filhos na mão do diabo. Porque não tem paciência de ensiná-los. Não tem paciência de confortá-los. Quem disse que criar filho é fácil? Ser humano não é coelho não, meu filho. Ser humano não é gado, não é cachorro. E você dá um pouco de comida e pronto. Não. Carinho, atenção e muita, mas muita paciência. É assim que se cria filhos no caminho do Senhor. Mas não, a gente prefere entregar na mão dos satanistas, dos ateus. Porque para a gente ser espiritual dá muito trabalho. Os pais de Moisés não pensavam assim. Pela fé, Moisés, que teve pais corajosos, quando já homem feito, e você sabe que a idade que ele tinha 40 anos. Aprove pela soberania de Deus, na sua divina providência, dividir a vida de Moisés em 3 fases de 40 anos. 40 anos ele ficou no Egito, no bem bom. 40 anos ele ficou vivendo uma vida em Midian, no deserto, criando ovelhas que nem dele eram, era do sogro. E depois, 40 anos, ele liderou o povo de Deus, na companhia de Deus. Assim é dividida a vida de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, e aí eu quero perguntar a vocês, cristãos,
Será que vocês já são homens e mulheres? Ou vocês ainda são moleques? Porque a palavra moleque é a ideia de criança, imaturo. E você pode ser uma pessoa imaturo com 90 anos, com 100 anos. Maturidade dentro da igreja evangélica tem muito mais a ver com fidelidade do que com idade. Então Moisés, quando ele era homem feito, ele recusou. Você recusaria ser chamado para ser o dono da Rede Globo? A Rede Globo aí que é da família Marinho. Olha, a gente descobriu aqui pela sua árvore genealógica que você é da descendência dos Marinho. E aí tem aqui uma fortuna de alguns bilhões de reais esperando por você, fora algumas casas e algumas emissoras de televisão e rádio que estão à sua disposição. Você chegaria lá e dizia: não quero nada disso, porque vai me corromper. Meu irmão, a gente não está aguentando ver uma nota de 50 reais no chão, que já fica se sentindo tentado. Se alguém te oferecer um emprego de 10 mil reais, imagine, você vai ganhar 10 mil reais, agora não quero saber de igreja, e você vai parar de ir lá. Onde é que eu assino? Eu vou ser cristão em secreto, com 10 mil reais no bolso? Vou até dizimar. Você não pode dizimar. Porque dizimar é um privilégio que somente os filhos de Deus têm. Muita gente pode até trazer dinheiro e entregar no gasofilácio. Mas as ofertas são recebidas como a de Abel. Perdão, como a de Caim, não como a de Abel. Não é porque você colocou dinheiro nessa caixa, irmãos, que Deus está feliz com você. Muitas vezes é justamente por esse motivo que Deus está irado com você. Porque você acha que pode comprá-lo. Se uma pessoa que é honesta se sente indignado quando é vítima de uma tentativa de corrupção, imagine um Deus que é justiça. Você está tentando me comprar? Me diga aí, como é que você barganha com Deus que não precisa de nada e nem de ninguém? Você vai oferecer o quê? Que ele já não tenha. Deus, eu te ofereço a minha vida. Não é sua, é minha. Deus, eu te ofereço todos os meus bens. Não são seus, são meus. O que você vai oferecer para um Deus desse? Esse é o da Bíblia. Esse é o verdadeiro. Por isso, irmãos, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele estava na linhagem direta de ser o homem mais poderoso do mundo, porque o Egito era a nação mais poderosa do mundo naquela época. Até hoje, as pessoas ficam maravilhadas com os tesouros do Egito. É dessa época, irmão. Moisés disse: não quero nada disso. Mas Moisés, você está entendendo, Moisés? Você está entendendo o que você está deixando para trás, Moisés? Ô, meu filho, eu acho que se juntar todo mundo aqui não dá meio Moisés. Recusar. Mas você... E por que Moisés recusou? Não, Moisés recusou, meu filho, porque ele ia ser líder de um povo. É mesmo. Você queria ser líder do povo que Moisés foi? Você tem certeza disso? É porque você não estudou então direito. Que esse povo tentou apedrejar Moisés. Imagine. Moisés pregava para esse povo, orava por ele, e o povo mantinha-se o quê? Duro. Incrédulo. Esse é o povo que Moisés foi chamado a liderar.
De todos que Moisés tirou do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Nem o próprio Moisés entrou. E pode ter certeza que quem contribuiu para isso foi o próprio povo, que ficou perturbando a mente de Moisés. Cadê água? Cadê água? Cadê água? Cadê água? Aí Moisés vai lá. Oh Deus, o povo está aqui pedindo água aqui de novo. O que eu faço? Fala com a rocha, Moisés. Moisés falou com a rocha, não saiu, meu filho. Ele deu-lhe uma cajadada na rocha. Aí Deus disse: Moisés, sabe aquela rocha que você bateu? Sim, que tem, saiu a água, eu vi. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu te mandei falar, a rocha era eu. O povo. Olha o que é que, quando você faz o que o povo quer que faça, o que é que acontece? Você bate em Deus. É isso que você vai fazer, se você não prestar atenção. Por isso, quando a pessoa diz: tem que dar resposta logo, pastor, tem que dar resposta logo. Meu filho, pra cima de mim, a resposta não já tem, é nenhuma. Eu vou orar. Não, mas tem que assinar agora. Assinou nada. Eu não mando em mim. Minhas filhas ficam fazendo chacota de mim, mas elas fazem isso porque elas me amam. O quarto delas, meu filho, está para reformar. Tem por baixo uns 7 anos que eu oro para reformar. Mas meu pai está parede, meu pai tem uma que ver. Rapaz, que orar isso tudo. Eu vou desobedecer a Deus? Eu vou pegar um pincel de tinta e passar uma tinta onde Deus não mandou eu passar? Eu? Não, meu filho, já aprendi. Vou nada. É melhor sofrer a agonia. Não vai fazer. É melhor sofrer a agonia dos homens, meu filho, do que estar debaixo da disciplina de Deus. Deixa como se agoniar aí. Mas o pastor não veio na terça! Morreu! Morreu não, ainda não. Tem alguns que já até soltaram fogo. Eita, estamos livres. Vocês têm José de novo. Aí aparece eu aqui. Oh, Jesus. Que nada, varão. Quando a irmã ligou ali, a minha esperança era que aquele pastor bonitinho aqui aparecesse. Aí aparece aquele infeliz ainda com a camisa comprida. Quer me assustar. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha, você pode dizer o que você quiser de mim, mas eu me identifico muito com a história de Moisés. E quem conhece o meu passado, sabe do que eu estou falando. Preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus. Você entendeu aqui agora? Moisés, você vai parar, você vai deixar de lado as riquezas do Egito, mas quando chegar aqui no povo de Deus, você vai ter uma vida tranquila, viu? Foi essa a proposta? Não. Moisés, você vai largar o conforto e a tranquilidade de ser da família real para ser um atribulado no meio do povo de Deus. Vai. Não! Quase que a gente diz isso. É como se eu dissesse para você, meu filho, você troca um milkshake de ovo maltinho por um chiclete mastigado. Não. Aí não, mano. Mastigado, se ainda fosse inteiro. Mas Moisés, ele estava vendo além. E aqui eu quero parar e agora ir para outra passagem. Pastor, desse jeito eu acho que isso não vai acabar nem tão cedo, viu? Pelo que eu estou sentindo. O que foi que moveu o coração de Moisés? Eu vou lhe dizer. Capítulo 21 de Apocalipse. José vai pregar muito melhor do que eu. Em breve ele vai chegar nessa passagem. E eu queria só ler algo que Moisés viu muito antes de Cristo vir. Antes de Cristo chegar na terra, porque Moisés existiu em um período cerca de 1400 anos antes da vida de Cristo. E aqui está escrito, capítulo 21, versículo 1, que foi que Moisés viu? Eu vi um novo céu e uma nova terra.
Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para seu esposo. Então ouvi, olha, eu acho tão bonito em Apocalipse, essas percepções de João, algumas coisas ele vê, outras coisas ele ouve. Então eu ouvi uma voz, uma voz poderosa, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo. A palavra tabernáculo significa morada. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. A ideia aqui é a morada de Deus com os homens. Mas os homens e Deus estavam separados. Não, agora eles estão mais juntos do que no princípio. Porque no princípio, Deus fez o Éden para que já Adão e Eva morassem naquele jardim esplêndido. E ele vinha toda tarde andar, conversar com eles. Não, mas aqui é diferente. Aqui é um patamar acima. Deus habitará com eles. E no original, tabernáculo e habitar é o mesmo verbo. Significa morar. E Deus mesmo estará com eles, e eles serão seu povo, o povo de Deus. Versículo 4, olha o que Moisés viu. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Tem coisas, irmãos, que os tesouros do Egito não compram. Paz, alegria, salvação. Não compram. A companhia do Espírito Santo em nós não pode ser comprada. E não pensem que não tentaram fazer isso. Tentaram. Está escrito no livro de Atos. Uma pessoa se aproximou de Pedro e disse: vem cá, Pedro, como é esse negócio aí? A gente também quer. Como é aí para ser cheio do Espírito Santo? Quanto é que você quer por isso? Pedro disse que o seu dinheiro seja maldição. Porque você achou, só porque você pensou que pode comprar o dom de Deus. O que Pedro está dizendo? Você acha que Deus está à venda? O só pensar isso já é uma ofensa. Percebeu por que tantas igrejas estão ofendendo a Deus nas suas campanhas? Olha, se você fizer isso, 7 sextas-feiras, 7 não sei o que, 7 não sei o que, R$1.000, R$10.000, se você fizer tanto assim, aí Deus vai fazer assado. Como assim? E a gente pode comprar Deus. A Bíblia diz que Deus se ofende com só pensar que isso pode ser feito. Imagine o que tem sido feito na igreja hoje. Abertamente. Não, Arão, se você der tantos R$1.000, Deus vai fazer isso aí. Eu garanto. Essa pessoa está tão endemoniada quanto Judas. Aqui ele diz, versículo 4, olha o que Moisés enxergava. Moisés não estava enxergando as dificuldades que ele iria passar, mas onde essas dificuldades iriam desembocar. Essa é uma expressão, né, que a gente usa para rio. Onde é que desemboca o rio? Eu acho que a expressão é essa. Se eu estiver errado, vocês me perdoam. Você vê que todo rio, ele está com vontade de chegar onde? Crianças, todo rio corre para onde? Para o mar, varão. Todo rio quer se encontrar com o mar. E Moisés, então, ele não está olhando para as dificuldades que ele iria passar, para as pedras, para as curvas, para os montes, para as cachoeiras, os vales. Mas ele estava orando para a chegada. Perceba se não é esse o assunto que Cristo trata em Mateus 7. Olha, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas leva à salvação. Existe uma outra porta, que é larga. Existe um outro caminho,
que é confortável, mas leva à condenação. Ó, resultado. Era isso que Moisés estava vendo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Irmãos, do que adianta esses bilionários que estão aí indo para o espaço, porque são tão ricos, que aqui na Terra já não tem mais o que gastar, então eu vou para a Lua. Quantos anos de vida vocês acham que eles ainda têm? 30, 40, 50, se muito. E depois? Juízo. É isso que você quer para você? Já não haverá luto. Não haverá luto, não tem morte no céu. A morte não entra lá. Nem pranto, não tem tristeza no céu. Mas pastor, será que eu não vou ficar triste com aquele ente querido que não foi para lá? Não, você não vai. Porque lá você vai conhecer como você é conhecido. E você vai saber que aquele ente querido seu, que você tanto amou, ele nunca amou você e nem a Cristo. E não é que você vai odiar o seu ente querido, porque quem está no céu não odeia. Mas quem está no céu tem a concepção correta da palavra justiça. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Nem dor. Esse último ano, essa palavra dor tem sido uma marca na vida da gente, na minha vida. Mas chegará um momento em que essa palavra não fará mais parte do nosso vocabulário. Porque já as primeiras coisas se passaram. É isso que Moisés estava vendo. Moisés não estava olhando para as dificuldades, voltando agora para Hebreus, ele não estava olhando para as dificuldades, ele estava olhando para a promessa. A promessa de Deus. É nessa carta aos Hebreus que o autor nos diz, olhe, é necessário perseverança, para que depois de haverdes feito tudo, alcanceis a promessa. E agora, o autor da carta está falando daqueles que enxergaram a promessa. Você está vendo a promessa na sua vida? Ou você está vivendo simplesmente para as satisfações do dia a dia? Ah, hoje eu comi uma comida saborosa, hoje eu tive um dia tranquilo, eu estou muito tranquilo, estou muito feliz. Ah, se amanhã não for assim, então eu acho que eu não vou gostar do amanhã. É impressionante como a alegria das pessoas tem se tornado algo tão circunstancial. Pela fé Moisés, versículo 24, versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Esse foi o convite. Lá no capítulo 8 de Romanos, se der tempo de voltar para lá, Paulo vai dizer, olha, nós somos chamados a ser como ovelhas, indo para o abate. Não é indo para ser tosqueado não, porque se só for tosquear, né? Vai tirar a lã, daqui a pouco a lã cresce de novo. Não, somos ovelhas indo para o abate. O matadouro. E eu fiquei maravilhado, irmãos. Eu coloquei até essa frase, acho que no Facebook esses dias. Um missionário no século passado, acho que 2 séculos atrás, ele estava sendo, influenciado por um pastor já idoso, para não ir para fazer missões. Ele estava dizendo, Deus tem me chamado a me entregar mais, eu vou abandonar meu emprego e vou pregar em determinado lugar, onde viviam pessoas extremamente perigosas e que ainda não eram civilizadas. E aí, o pastor, querendo argumentar com ele e tirar essa vontade evangelística dele, disse, olhe meu amigo, cuidado que se você for para lá, você vai ser comido por canibais. Ele disse, pastor, posso lhe dizer uma coisa sincera? Eu e o senhor, daqui a algum tempo, a gente vai ser comido. Ou por vermes, ou por canibais. A diferença é se é para a glória de Deus.
Nós temos um irmão que enterra a pessoa todos os dias, é o ofício dele. A maior parte das pessoas que ele enterrou, de longe, só são comida por vermes. Os sepulcros são bonitos por fora, mas por dentro os seus corpos estão em putrefação. E o pior, as suas almas estão em tormento no inferno, nesse exato momento. As pessoas estão desejando uma gota de água. Para você que já bebeu um copo de água, as pessoas estão desejando uma gota. Para você que está reclamando talvez do frio de hoje, as pessoas estão querendo uma brisa. Nesse exato momento. Pessoas que tiveram o que vocês e eu temos, estão no inferno hoje, porque não fizeram o devido proveito. Sim, eu dei isso para você, não foi? E você fez o quê? Você achou que os talentos que eu dei para você era para esconder? Não, eu não dei os talentos para isso. Cadê? Você acha que os dons que você tem, você acha que a vida que você tem, a saúde que você tem, é para você aproveitar? Porque você acha que a vida é um playground? Onde você vai brincar com os seus brinquedos? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Você acha que a igreja é um lugar ruim? É porque você não conhece o mundo. A igreja de Cristo, e eu louvo a Deus pela nossa pequena congregação, é uma antessala do céu. Aqui você chega quebrado. E Deus te refaz. Aqui você chega sem esperança. E a esperança encontra você na pessoa de Cristo. Aqui você chega morto. E é regenerado pelo poder da palavra. Ainda existem lugares assim. Pela misericórdia e providência de Deus, ainda existe. Porquanto considerou, olha que coisa linda, eu acho essa parte linda, eu gostaria que você meditasse nela toda vez que você achar que sua vida não está boa. Porquanto considerou o opróbrio, olha a palavra opróbrio, a palavra opróbrio significa uma vergonha, uma humilhação no seu mais alto estágio. Só para você ter uma ideia, que seria algo assim como opróbrio. Eu vou dar um exemplo. Seria a vida de Lázaro, em Lucas 16. A vida de Lázaro era o quê? Um opróbrio. Era um homem pobre, a ponto de viver das sobras. Era um homem que não tinha companhia de ninguém, e a companhia eram os cachorros que disputavam comida com ele. Isso é opróbrio. Opróbrio é o que o próprio Cristo sofreu. Sendo Criador, foi humilhado pelas criaturas que ele fez. Desce, salva-te a ti mesmo e creremos. Imagine, ele ter que ouvir isso e ficar imóvel. Ele que podia fazer o que quisesse, na hora que quisesse, como quisesse. O Evangelho de João começa dessa forma. Aquele que fez todas as coisas e que nada foi feito sem ele. Era ele que estava na cruz. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Mas, meu Deus, Moisés veio 1400 anos antes de Cristo, mas ele já considerava isso. Você está achando que sua vida é difícil? Olha para a vida do Filho de Deus, que se fez homem. E aí depois fala para mim que sua vida é difícil. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Olha que coisa linda. Paulo, você não se sente pobre? Não. Mas Paulo, você não tem roupa, suas roupas são tudo velhas. Mas Paulo, você nem banho toma, Paulo. Paulo não tomava banho, não era porque não queria não, viu? É porque não tinha água, não deixava ele tomar banho. Ele estava preso.
Paulo, você vive dessa vida, vai viver dessa vida, tomando surra em tudo quanto é lugar. Você que era um homem que batia nos outros. Mas ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Eu acho lindo quando Paulo está falando de Cristo diante de um rei, Agripa. Ele olha para o rei Agripa, toda a sua opulência, sua metidez, como os atores e atrizes e milionários de hoje, né, nas suas mídias sociais, tiram foto nos seus carrões, nas suas casonas, nos seus iates, com as suas viagens megalomaníacas. O rei Agripa é essa pegada. Paulo evangelizou ele. Aí o rei Agripa disse: Paulo, quase que me persuades a ser um cristão. E Paulo disse: olha, se por pouco ou por muito, não só o senhor, rei Agripa, mas eu gostaria que todos aqui fossem como eu sou. Eu acho isso lindo. Porque parece, irmãos, que Paulo é o quê? Paulo se acha. Agora ele se acha. Você viu o que falou? Que eu seja igual a ele. Ei, quem é ele para ser igual a ele? Ele é aquele que tem Cristo. Ele é aquele que morreu e Cristo vivo nele. Ele é aquele que está vivo, rei Agripa. Você pensa que é você que está vivo? Não, rei Agripa, você está morto. Um cristão verdadeiro, irmãos, provavelmente, ele vai ser taxado como um radical, exclusivista. Paulo, eu gostaria que todos, não só o senhor, todos, fossem igual a mim. Aí você tem que ler essa passagem junto com Filipenses 3, onde Paulo diz: eu não julgo que eu mesmo já tenha alcançado a perfeição. Não é isso. Ah, mas eu não posso negar por quem eu fui alcançado. E uma coisa é fácil. Eu deixo para trás as coisas que passaram e estou indo em direção ao alvo do meu chamado. É isso que significa a vocação, chamado. Com certeza, essas palavras influenciaram um homem chamado John Newton, que teve uma vida extremamente perversa e que se converteu pela graça de Deus. E ele escreveu uma frase que diz: eu não sou quem eu deveria ser. Eu também não sou quem eu era. E pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Será que a gente pode dizer isso hoje, irmão? Será que há graça de Deus nas nossas vidas? Porque a graça de Deus, irmãos, é como um perfume. Você não consegue esconder um perfume, consegue? A gente tem na igreja um perfumista, eu não vou expor ele. Mas se você botar um perfume, uma fragrância, né, que seja um pouco forte, todo mundo vai sentir o cheiro, sim ou não? Vamos imaginar que o irmão Adams, no domingo, ele faça um churrasco. Amém? Quem vai trazer a carne? Todo mundo vai sentir o cheiro. Rapaz, esse churrasco está cheirando. Você nem viu ainda, nem experimentou. Mas você sente o cheiro, o aroma. Um cristão é assim. Você está do lado daquela pessoa, você não sabe, mas você tem alguma coisa diferente. Eu não sei dizer. Você também tem dois olhos, uma boca, mas eu não sei dizer. Você não é igual aquelas pessoas que estavam aqui no instante. O que será? Isso é um cristão. Mas pastor, isso é tão difícil de achar. Pois é. É isso mesmo. É um cristão. Se você achou algum, meu filho, cole nele. Porque ele está indo para um lugar que você deveria querer ir também. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Será que você considera isso, irmão?
Ele está falando de reais aqui, de dólares. Ele está falando de casa própria. Ele está falando de utensílios domésticos. Ah, o que eu não daria por uma máquina de lavar. Se minha máquina de lavar quebrar, eu fico louco. Que nada, lavar as roupas na mão. Ainda mais no inverno, você tem que ter secador. As máquinas novas, né? Elas lavam e centrifugam, né? Caramba, eu não sei viver sem isso. Agora, como é que você vive sem micro-ondas? Oh, Deus. O de lá de casa, meu filho, quebrou, já vai fazer uns 6 meses. No dia que quebrou, eu disse, eu tenho que providenciar logo. Tem 6 meses. Ninguém morreu de fome lá. Vocês já viram, né, pela minha família. Meu irmão, a gente precisa de tão menos do que a gente tem. Não é nem do que a gente imagina. É do que a gente tem hoje. Deus tem nos dado muito mais. Para quê? Para que sejamos provados. Ou você acha que a gente é só provado na escassez? Não, irmãos. A maior prova não é na escassez, é na abundância. Se você passar por um cristão verdadeiro, é isso que ele vai lhe dizer. Na escassez, meu filho, a gente pega aqui, dá dividida aqui. E na abundância, varão, amizade, dinheiro à parte. Pastor, me prove na Bíblia isso. Os 10 leprosos. Quando eles estavam no sofrimento, eles estavam todos juntos. E eles nem eram todos judeus, porque tinha um deles que era o quê? Samaritano. E estava no sofrimento tudo o quê? Juntinho. Não, agora a gente é leproso, vamos ficar juntos. Porque sabe como é, né? Se a gente ficar sozinho vai ser mais difícil, então a gente se junta aqui no nosso sofrimento, que é a lepra. Aí Jesus curou. Cadê os 9? Sei não, cada um foi para o seu destino. Hoje em dia a igreja é assim. É fácil muitos se mirem no sofrimento. Ah, estou com problema na família, estou com problema financeiro, estou com problema de saúde, problema disso, problema aquilo. Melhorou um pouquinho, meu irmão. E se falar isso ainda ofende. Por quê? Porque é verdade. Nada ofende mais a gente do que a verdade. Se uma pessoa contar uma mentira deslavada da gente, a gente não fica ofendido. Se alguém chegar para você e diz, vem cá, você foi um daqueles que roubou o Banco Central, não foi não? Que virou filme e tudo. Você vai levar a sério uma pessoa dessa? Mas se uma pessoa chegar para você, você é um daqueles avarentos que o pastor Eliseu falou. Para, me respeite. Por quê? Porque é verdade. Aí a gente se ofende. Porque lá no fundo, e nem precisa ser tão fundo, a gente sabe que é verdade. Quando a Bíblia diz que a gente é egoísta, que a gente é egocêntrico, que a gente é tanta coisa, e aí vem um pastor e joga tudo na nossa cara, a gente diz que nada, vim para a igreja para isso. Foi. Porque ninguém te diria isso se não fosse um servo de Deus com a cara tapa. Moisés era assim. Moisés era o único disposto a falar o que o povo precisava ouvir e a fazer o que o povo não queria fazer. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Olha, Moisés não pensava nos pepinos e nos melões do Egito como seus parentes escravos. Não, Moisés era príncipe. E ele abandonou a vida de príncipe. Enquanto que os judeus, os hebreus, estavam querendo mamões, pepinos, cebola, um pouquinho de carne. Meu irmão, se não comer carne, você não morre não, eu sou prova disso. Uma carninha, de vez em quando, é bom. Se Deus quiser. Sem Cristo, é ruim. Pode ser a melhor carne que for.
Porque ele contemplava o quê? O que ele contemplava? Leia a Bíblia, irmãos, como eu estou lendo para você hoje. Você não sabe o bem que vai fazer na sua vida. Porque ele contemplava o galardão. Eu quero te perguntar hoje, como é que está o seu galardão? Eu vou concluir aqui por causa do horário já. O galardão. Mas não, essa palavra assim eu não consigo compreender. Vou te dizer, nas palavras de Paulo e de Cristo. Paulo diz, perto da sua morte, porque o meu Senhor é poderoso para guardar o meu depósito. Paulo, você tem uma conta no banco? Tenho. Paulo, nunca vi você com cartão, com aqueles que Paulinho tem. Aqueles que dá até o saldo no celular e tudo. Nunca vi. Não, é porque o meu saldo é no céu. Não é isso que ele está dizendo? Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aí você vê, Paulo, será que Paulo estava inventando isso? Não, Paulo ouviu de Jesus. Não ajuntei para vós outros tesouro. Ô irmão, o problema não é quando você fica no negativo aqui na terra, não. Isso é comum. O problema é quando você está no negativo no céu. Pastor, e tem isso na Bíblia? Tem, e eu te mostro. Ó meu filho, você conversar com uma pessoa que estuda a Bíblia é perigoso. Vocês se lembram de um homem riquíssimo, que era lá o governador da Babilônia. E ele estava lá bebendo, e como se fosse pouco, ele disse, traz aqueles copos de ouro lá do templo, lá de Jerusalém. Aqueles copos é bonito, aquelas taças. Traz que a gente vai beber vinho neles. E no exato momento que eles estavam fazendo essa loucura, veio uma mão. Do nada. E aquele homem que se achava tão poderoso ficou com tanto medo que a Bíblia diz que o seu joelho batia um no outro. Já imaginou? Porque hoje a gente fala de medo, a gente vê uma pessoa tremendo assim com a mão. Mas imagine uma pessoa tremendo o joelho a ponto de um joelho bater no outro. É o que está escrito na sua Bíblia. E a mão dizia em uma língua que ele não entendia. E isso deu mais medo ainda. E agora? Aí rodaram tudo e encontraram quem? Um velho, maluco, radical, chamado quem? Daniel. Já era idoso nessa época. Daniel, se você me revelar o significado dessa frase, eu vou te fazer o homem mais poderoso depois de mim. Daniel disse, eu não quero seu poder não. Deus me livre. Essa mão é para dizer isso, que se eu puder amaldiçoar. Você quer me amaldiçoar? Pesado foste na balança e foste encontrado em dívida. O seu reino será tomado de ti e dado a outro. E ainda nessa noite você morrerá. Imagine, irmão. Você sabia que foi naquela mesma noite que Babilônia foi invadida e que ele foi morto? Você sabia? Então eu digo isso para você, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Moisés sabia que todo aquele conforto que ele usufruiu durante 40 anos não era bênção, era maldição. Porque tudo aquilo que nos mima para dormir é maldição. Porque na sua Bíblia não diz orai e dormir sem cessar. Na Bíblia de alguns tem. Mas na Bíblia correta diz orai e vigiai sem cessar. Você sabe qual é uma das coisas mais perigosas para um vigia, para um sentinela? E eu não estou falando de vigia no sentido de guardar um prédio ou alguma coisa semelhante, mas eu estou falando de vigia no sentido de guerra. Você sabia que isso é tão sério que se uma pessoa dormir no quartel e ele estiver lá no posto, lá de vigia, ele é preso? Porque aquele cochilo dele pode ter custado a vida de todos os soldados que estavam lá dentro. Você sabia que a sua sonolência pode custar a vida dos seus irmãos na fé? Você sabia que a sua sonolência espiritual pode custar a vida
a oração do justo pode muito em seus efeitos. Toma conta de ti mesmo e da doutrina, para que seja salvo tanto a você como aqueles que te ouvem. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tenho que fechar a Bíblia porque é muita coisa aqui para eu dizer. E se for aqui, eu vou continuar, mas vocês se lembram de Ló? Alguém sabe quem é Ló na Bíblia? Vocês sabem quem é Ló, né? Sobrinho de Abraão, que escolheu morar em Sodoma e Gomorra. Vocês sabem dessa história, não sabem? E aí você sabe que Abraão intercedeu e que Deus enviou os anjos para tirar Ló de Sodoma. Vocês sabem disso, não sabem? Mas eu convido vocês a lerem essa passagem que está lá em Gênesis. Sabe o que você vai ficar assustado quando você lê? É que diz assim: e Ló se demorou. Ló se demorou ao ponto dos anjos terem que pegar na mão dele e puxar ele. Mas vem cá, irmão, se eu digo para você, vai cair uma bomba atômica aqui no Alto das Pombas. Pega a sua família e corre. Uma bomba atômica, irmãos, ela queima tudo que está num raio de 8 km². Pulveriza. Imagine a ira de Deus. Os anjos estão dizendo lá: olha, Ló, Deus mandou aqui para dizer a você, vai assistir todo mundo aqui, Ló, vamos embora. Espera aí. Sabe o que Ló estava fazendo? Tentando convencer o marido das suas filhas a fugirem com ele. Sabe o que foi que o marido das filhas dele fizeram? Deram uma gargalhada. Olha, irmãos, quando um cristão se torna risível, é porque o seu cristianismo é medíocre. Porque eu digo uma coisa para você, irmãos, as pessoas podem até não gostar de você, mas a pergunta que eu faço é: e elas te levam a sério? É por isso que quando as pessoas ficam chateadas comigo no culto, principalmente pela forma como eu prego, eu oro e Deus me dá tranquilidade. Por quê? Porque isso significa que elas estão entendendo. Elas não estão dando risada. Ah, o pastor me ofendeu com o que ele falou. Ah, então significa que você entendeu. Agora pegue a Bíblia, pese e veja se foi o pastor que lhe ofendeu ou se é a sua própria vida que está reprovada. Quando eu olho para a vida de Ló, e eu estou falando de Ló porque Ló era um salvo, irmão. Mas a gente nunca saberia que Ló foi salvo se não tivesse falando da vida de Ló lá no finalzinho da Bíblia, eu acho que é em 2 Pedro. Por quê? Porque ele fez uma escolha errada. Ele se afastou daquele que aproximava ele de Deus. Não foi isso mesmo? Se eu estiver errado, em nome de Jesus, me corrija. E qual foi o motivo dele se afastar de Abraão? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você está entendendo o que Deus está querendo falar com a gente? Pare de pensar em você e comece a colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida, urgentemente. Porque senão você está em perigo. Não importa o disfarce que você esteja usando no seu exterior. Se Cristo não está reinando no seu coração, você é anátema. E não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia. Então quando o pastor diz, não faça isso, porque a Bíblia diz, não faça isso, faça aquilo. A Bíblia diz, faça aquilo. É Deus. É Deus que está falando. Se a gente continuar, irmãos, eu vou falar isso e quero concluir. Se a gente continuar vivendo a mesma vida que a gente está vivendo hoje, olha o que Deus está dizendo. A maioria daqui vai para o inferno. Você sabia disso? Eu estou aqui para lhe dizer isso. Que se você não acordar hoje, você pode acordar no inferno. Está na hora de você entender que Jesus não estava exagerando. Quando ele disse, aquele que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não estava exagerando. Todo aquele que não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Jesus não está
falando isso? Mateus 24 diz: e o evangelho será pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Se você não se sente provocado a evangelizar, eu garanto que o Espírito de Cristo não está em você ainda. Porque se é uma coisa que um cristão que recebeu o Espírito Santo tem vontade de fazer, é falar de Cristo. É dividir a sua fé com outros. E eu não estou dizendo que os outros não vão dar risada. Eles podem até dar risada, mas no seu íntimo eles vão temer quando pensarem em você. Eles podem até dar risada de você, mas eles sabem que você leva o seu Deus a sério. É isso que falta hoje em dia. Pessoas que acreditam e que vivam como quem acredita, a ponto de estarem dispostos a perder. Pastor, eu perdi o meu emprego, mas eu não abandono a igreja. Eu não abandono a Jesus. Você ouve esse testemunho? De quem? Pastor, eu estou aqui para agradecer que foi promovido, viu? Ô glória! Ô aleluia! Eu vim aqui agradecer a Deus que eu estou com 5 casas. Eu vim aqui agradecer a Deus carro novo, viu? Eu vim aqui agradecer a Deus a cura. E a enfermidade, alguém agradece? O que aconteceu com o evangelho, irmãos? Onde foi que você esqueceu ele? Vá buscá-lo. Você não está vivendo como evangélico. E eu estou aqui para lhe dizer isso. Que o Senhor nos ajude. Enquanto é tempo. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. No final do ministério terreno de Cristo, ele contou uma parábola. A parábola das 10 virgens. Quem é você nessa parábola? 5 entraram, 5 não. E elas estavam onde? Dentro da igreja. Todas eram virgens. Todas eram separadas. Mas apenas algumas de fato acreditavam. É como conta-se uma história de 2 lavradores que eram crentes. E eles estavam vivendo um período de seca. E eles se reuniam para orar, pedindo que Deus enviasse chuvas. Mas somente um preparou a terra. Quem você acha que acreditava em Deus? Quem você acha que acredita em Deus? Muitos de nós, eu digo todos que estamos aqui, fazemos orações. Mas será que a gente acredita que Deus pode responder? Eu estava vindo no carro e a gente estava assistindo alguns vídeos cristãos enquanto a gente vinha para cá. E num desses vídeos tem um filme evangélico que não tem muito assim a teologia apropriada, né? Mas a gente pode aproveitar alguma coisa. E nesse filme evangélico, um professor é levado a evangelizar o seu time, que ele é técnico, e aí de repente, por meio daquele professor que evangeliza aquele time, toda uma escola é evangelizada. Aí eu disse para minhas filhas: você já pensou se na escola que vocês estudam acontecesse isso? Se houvesse uma descida do Espírito Santo na escola que vocês estudam, nesse bairro que a gente está aqui agora. Ah, será? Vocês nunca leram como foi que o Evangelho chegou em Éfeso? Que os magos pegavam os seus livros caríssimos e vinham em praça pública confessando os seus pecados e colocando os seus livros caríssimos para serem queimados, a ponto de serem somados cerca de 50 mil denários, se eu não me engano. Sei que é uma quantia bem alta. E por que isso pode acontecer naquela época? Você acha que não pode acontecer agora? Mas o Espírito Santo é o mesmo. Mas Jesus não é o mesmo. Aí eu pergunto, e nós? Somos os mesmos? Cristãos? Ou o nosso cristianismo é mais civilizado? Ou o nosso cristianismo é mais moderno?
Deixa eu lhe dizer, irmãos, não tem cristianismo moderno, não tem cristianismo civilizado, não tem cristianismo correto, só tem 2 tipos de cristianismo, o verdadeiro e o falso. E aí agora eu quero concluir, qual é o seu? E o que vai me dizer que tipo de cristianismo é o seu, não é tanto o que você fale, o que você vai falar, mas é a vida que você vai viver. E eu digo, a partir de hoje, você foi avisado. Vamos orar. Ó Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. E eu oro à semelhança de um irmão nosso do passado. Senhor, nos concede graça e então nos ordena o que quiseres. Mas eu te peço, Senhor, não nos deixa viver nesse estado de mornidão e de frieza, apatia espiritual, Senhor. Que muitas vezes nos movemos para a igreja, para os cultos, para reuniões, mas não há qualquer tipo de mover do Espírito nas nossas vidas. Ó Deus, livra-nos desse cristianismo fraudulento, hipócrita, que o Senhor tanto reprovou, Senhor, na sua geração. Mas enche-nos com o Teu Santo Espírito, Senhor, e nos ajuda a ser contado como aqueles que, por meio da sua vida e pregação, eram vistos pelo mundo como quem coloca o mundo de cabeça para baixo. Ó Senhor, ajuda-nos a ter esse cristianismo ousado, que não teme a nada e a ninguém, a não ser o Senhor. Ajuda-nos a ter essa fé, que nos move a ver o invisível, a sentir o que para muitos é imperceptível, que o mundo espiritual é real e que as verdades eternas se cumprem e se cumprirão no seu devido tempo. Que nós não sejamos alcançados desprevenidamente, Senhor. Que não sejamos contados como as virgens nécias, mas ajuda-nos a sermos prudentes, a vivermos a nossa vida como uma contínua preparação para o nosso encontro celestial com o nosso Salvador. Que haja na nossa vida, Senhor, santidade aqui na terra, como haverá no céu. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E pense nessa noite que tipo de cristão você é.